enquanto eu estudava, enquanto eu tentava encontrar de Deus algo para falar com os irmãos, o Senhor falou que foi comigo. E o texto, o tema proposto, na verdade, ele é uma paulada. O texto foi para dizer assim: olha, você não está vivendo aquilo que Deus propôs para você. Você não está cumprindo com a vontade de Deus. A verdade foi essa. E quanto mais eu estudava e um pouco eu aprendi sobre aquilo que eu estava buscando, eu vi o tanto de erro que eu estava cometendo, as falhas que eu estava cometendo. Eu estava muito errado. E cheguei a concluir no meu coração que realmente a minha mente precisava ser muito transformada. Né? E eu resumi tudo isso dizendo assim: olha, o propósito desse evento em si é para tratar com cada um dos irmãos. Não é para tratar com aqueles que não vieram, porque aqueles que não vieram não têm compromisso e não querem ter as suas mentes renovadas, mudadas, transformadas. A vocês que estão aqui, cabe a vocês assimilar todo o conhecimento que for transmitido, porque vocês vão ter que repassar a muitas vidas. Tem pessoas que estão com a mente travada, pessoas que estão pensando que é da forma delas. Deus não precisa de ninguém para ditar regras para Ele, porque as regras dele é maior. Ele diz assim: os meus planos são maiores do que os vossos planos. Não é que Deus está inacessível, mas na verdade Ele está com um propósito melhor, dizendo assim: eu que sei os planos que tenho para vocês. Mas nós sabemos quais são os planos, nós temos colocado em prática a vontade de Deus, a nossa mente se alinhou com o propósito de Deus, ou eu estou o tempo todo ditando regras para Deus: Deus, faça isso, não toque nisso, Deus, não mexa com isso, a minha vontade é prioritária, faça a minha vontade, a tua vontade fique de lado, Senhor. Estamos criando homens e mulheres para poder ditar regras para Deus, ou nós estamos criando homens e mulheres que olham para a palavra de Deus e dizem assim: olha, realmente essa palavra, ela está mexendo comigo, essa palavra está mandando eu mudar o meu comportamento, o meu pensamento, a minha mente, ela não é a mente do Senhor. E eu escrevi uma coisa aqui, ao fechar um assunto, disse assim: olha, o propósito de estar aqui tem por maior objetivo me melhorar. O propósito de você estar aqui é melhorar a capacidade de raciocínio, de uma mentalidade, de uma mente de Cristo, para que possa servir mais o Senhor. Porque não podemos servir o Senhor ao nosso entendimento. Não podemos. A nossa mente, ela tem aproximadamente, segundo algumas pessoas que trabalham na área, 2 bilhões de neurônios, bastonetes, axônios e outras coisas mais. E cada neurônio tem uma capacidade de fazer várias sinapses. Tem uma capacidade imensa. E não é só uma questão de dizer assim: olha, o texto vai dizer para nós, e eu gostaria que alguém lesse, porque eu não estou enxergando. Eu dei banho no meu óculos e acabei deixando ele dentro do banheiro. Ele está aqui. Eu não consigo. Alguém pode abrir para mim Romanos capítulo 12, versículo de número 2? Se eu for recitar de cor aqui, eu vou errar, mas pode ler, irmão. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que Ele é bom, perfeito e agradável. Romanos capítulo 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oi, esse óculos parece que é o meu, viu? Posso ficar com ele? É mais ou menos assim. Não, eu estou não. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Opa. Mesmo do falho, mesmo sem merecer,
Deus me ama. Se eu estou sem o seu amor, sem o seu, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho para morrer. O tempo todo o Senhor vai estar olhando para você, mesmo que o pano de fundo seja terrível, como nós encontramos dentro do contexto desse texto. Paulo é aquele homem que foi doutrinado, ele foi ensinado, ele aprendeu, ele teve uma boa faculdade. Era um homem que conhecia o Pentateuco, um homem que conhecia a lei, era um homem que sabia as entrelinhas ali, mas ele não tinha ainda a graça, ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Era um homem que aprendeu demais, e depois de Jesus Cristo nós sabemos que ele é o grande doutrinador. Se casado for, eu não sei, se teve filho também, eu não sei. Eu só sei que um dia ele caminhando, achando que a mente dele estava correta, que ele estava perfeito, que ele sabia de todas as coisas, mas ele, a caminho de Damasco, ele vai ter um entendimento, porque alguém vai dizer para ele: Saulo, ó miserável, de mente perdida. Ele vai cair. E o tombo dele é um tombo que hoje nós precisamos ter esse tombo. Nós precisamos cair na presença daquele que nos ama de verdade, daquele que se entregou por nós de verdade, para que a gente possa reconhecer. Se a sua vontade carnal ela não for sucumbida, se você não morrer, você nunca vai entender a natureza maravilhosa, divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai servir a Ele. Você pode até dizer no seu coração: eu sirvo a Deus. Mas se a sua mente não for transformada, você não for mudado, você nunca vai servir a Deus. Há um povo que queria servir a Deus ali com Josué. Josué fala: vocês não podem servir a Deus, porque tinha outros deuses, e tinha muitos deuses no coração. E aí Saulo de Tarso, ele tem o seu tombo, e esse tombo ele vai mudar completamente a sua vida. A sua visão ela já não é mais aquela visão, e a visão humana dele vai ser cegada, ele vai ficar cego durante 3 dias, ele vai ficar sem comer, sem beber, ele vai ficar sem enxergar nada, e ali somente buscando ao Senhor. Um tempo com Deus. Um tempo com Deus. Se nós não tivermos um tempo com Deus, jamais teremos comunhão com Ele, jamais teremos uma vivência com Ele. Nós precisamos de experiência com Deus. E não espere Deus te dar um empurrãozinho ou jogar você no chão, mas se entregue, renove a sua mente, coloque a sua mente na prática. Dizia eu lá no passado que, na verdade, os neurônios, esses 2 bilhões de neurônios que nós temos, são células que são incuráveis. Essas células não se regeneram. Eu dizia isso todas as vezes que chegavam junto com crianças e falavam assim: olha, se você usar drogas, se você passar a fazer isso, aquilo, outro, os seus neurônios não vão se renovar. Mas a neurociência hoje ela diz que, na verdade, os nossos neurônios, ao entardecer, durante a noite, ela vai dizer que eles vão se renovar.
Aí você vai olhar para isso e vai ver que é um cumprimento da palavra, porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Mas se eu não exercitar esses neurônios que estão nascendo sem conhecimento e que precisam ser doutrinados e segundo coisas boas e não coisas ruins, porque a gente não se pode se conformar com o mundo. Aprendemos com o mundo demais. Uma criança aprende a fumar com o mundo, aprende a mentir com o mundo. Ela vem cheia de manias, mas é que o mundo coloca nela. Mas nós que estamos aqui precisamos andar com pessoas que andam com Deus. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos nos alimentar dessa palavra. Precisamos o tempo todo treinar essa nossa mente para que ela se renove a cada dia. Uma pessoa que sofreu uma debilidade e passou por um constrangimento, ela vai descer. Ela vai se sentir incapacitada. Ela vai tentar viver uma vida enclausurada, uma vida afastada, um sofrimento, como nós olhamos para aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma pancada da vida. Ela passa 12 anos sendo trabalhada, de uma certa forma, pela sua própria mente. E ela descobre que a mente dela era capaz de produzir nela, de ser renovada, a ponto de exercer uma fé curativa. Uma fé curativa, porque ela vai passar a crer. Não é isso que a Bíblia diz? Se aquele que crê, tudo é possível que crê. Essa mulher simplesmente diz no seu coração: se eu apenas tocar nele, eu receberei cura. A mente dela estava sendo tocada naquele momento. Ela sentiu uma necessidade de mudança de mente. E ela vai correr atrás de Jesus. Ela vai tocar no Senhor. Ela vai tocar. Talvez os irmãos não frequentaram essas igrejas que às vezes são mais avivadas, essas igrejas que o pessoal pula, salta, essas igrejas que as pessoas dizem assim: hoje Deus vai fazer um milagre para a sua vida, creia, creia, creia. Falam tanto na nossa cabeça, tanto que a gente fala assim: mas é verdade, é verdade. E talvez seja um sistema muito bom, porque tem gente que só pega no tranco, tem gente que só pega no tranco mesmo, tem gente que não acredita, falando: não, Deus pode restaurar o seu casamento. Ele: não, mas eu acho que não vai dar mais não, porque eu passei tanto tempo, eu só sofri. Deus pode te curar. Não, como Deus pode me curar? Talvez seja propósito de Deus que essa enfermidade se estabeleça sobre mim. Se você trabalha contra você, se você trabalha contra a sua mente, ela realmente vai adoecer e você vai ficar na deprê, você vai afundar a sua vida. Paulo, ele recebe um impacto do Senhor. Paulo toma uma posição e ele passa a buscar Deus com outro entendimento. Ele ora. E agora o homem que perseguia, ele passa a buscar. Um homem que tinha cartas para matar, agora ele vai levar uma carta, e uma carta que vai dizer assim: olha, não vos conformeis. Mas por que Paulo está dizendo essas coisas? Por que Paulo está se dirigindo aos romanos, àquele povo que está ali? Porque nós temos várias pessoas. Nós temos homens que são livres, nós temos homens que são escravos, nós temos os romanos que têm os seus deuses, que são vários e vários deuses. Eu fiquei até assustado com tantos deuses que os romanos têm. Júpiter, o deus do dia. Eles têm Apolo, o deus do sol e da medicina. Eles têm Juno, a deusa protetora do casamento, do parto, da mulher, de uma forma geral. Eles têm Marte, o deus da guerra. Vênus, a deusa do amor e da beleza. Diana, a deusa da lua, da caça e da castidade. Ceres, deusa da fecundidade, da terra e da agricultura. Quantos deuses mais não tinham ali? Havia muitos deuses. E a questão era tanto porque é mais fácil servir os outros deuses, porque você não precisa fazer a força. Servir os outros deuses, você não precisa negar a você mesmo. Servir os outros deuses, você não precisa pegar uma cruz de responsabilidade. Seguir a outros deuses, você não precisa meditar nas escrituras. Tudo que falar com você está bom, você vai fazendo.
Então aquela cultura, o meio em que eles viviam, eram meios cheios de culturas, e essas culturas estavam influenciando demais. Então Paulo precisava tomar uma atitude, e essa atitude seria uma atitude corretiva. E aí fica a situação: não vos amoldei, não vos conformeis, mas renovai pelo vosso entendimento. E começa aqui, irmãos. Se você não exercitar a sua mente para ler a Bíblia, você nunca será diferente. Porque você assusta, você vem para um evento como esse, você vai para um congresso gigantesco, aí você ouve aquela palavra, nossa, é assim? Você se assusta, sabe por quê? É porque a gente não está renovando em casa, não está renovando no trabalho, não está renovando com os amigos, a gente não está compartilhando a palavra de Deus. É por isso que as pessoas estão vivendo rasamente, como aquela semente que cai num terreno e tem pouca profundidade, ela nasce e depois ela morre. O calor, a circunstância da vida. Eu não quero ser esse crente, eu não quero ser esse cristão, eu não quero viver essa vida. Eu não quero que nenhum de nós que estamos aqui possa vir viver dessa forma. E aí, nós temos uma mente que precisa ser renovada. Em uma mente renovada, a gente vai identificar, e você vai identificar. Quando você sair daqui, vai acontecer algumas coisas, e aí você mesmo vai identificar se a sua mente ela vai estar renovada. Porque uma mente renovada, ela é quando ela se torna, quando ela vê que o impossível se torna lógico. Uma mente renovada, ela começa a crer no impossível de Deus. Porque não vivemos mais por vista, mas nós andamos, não andamos por fé. Então, se andamos por fé, nós cremos que o Deus do impossível, Ele vai agir ao nosso favor. Ah, não está acontecendo, não, mas a minha fé me diz. A minha fé diz. A minha fé afirma, porque a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se eu passo a crer, a minha mente está sendo renovada, e aí eu vou ver que o impossível agora para mim é lógico. Deus vai te dar o melhor, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, e você vai assim, não vai. Mas uma mente renovada, ela tem isso. Ela vai ver que aquilo que é impossível agora é lógico. É lógico. Se Abraão não cresce, se Abraão não exercesse fé, ele jamais seria pai de muitas nações. Eu preciso sair dessa esfera natural e ir para uma esfera espiritual para entender o querer de Deus sobre a minha vida. Muitas coisas não aconteceram na vida dos irmãos, na minha própria vida, porque faltou fé. Eu fiquei calculando, 1 mais 1 vai dar 2, e às vezes Deus transforma esse 1 mais 1 em 10. Porque uma semente, ao cair no chão, ela vai germinar a 1 por 30, a 1 por 60, a 1 por 100. Isso é multiplicação. O tempo todo o nosso Deus fala de multiplicação, e multiplicação tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Então, se você permanece com essa questão no seu coração, de não crer no impossível, você nunca vai ter uma mente renovada. Nunca. A nossa fé renovada, ela vai olhar para pessoas que estão caídas lá na sarjeta, pessoas drogadas, viciadas, prostitutas, homossexuais, homicidas, e você vai falar assim, olha, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, o casamento vai ser restaurado. Você vai exercitar pela renovação da sua mente, você vai exercitar a fé sobre pessoas, e você vai ver, Uma mente renovada, ela não ama porque é uma alternativa. Ela ama porque, na verdade, é um mandamento. E o mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Olha como é a questão. E não é amar quem te ama, não, irmãos. Uma mente renovada vai olhar para alguém que te ofereceu, que te bateu, que te espancou, que te humilhou, que te rejeitou. E essa mente renovada, ele vai amar, vai continuar amando. Porque com Cristo foi assim. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem.
Dentro das nossas igrejas, na atualidade, nós temos rivalidades e rivalidades. As mentes estão travadas. O inimigo entrou dentro de várias e várias igrejas e estão lutando no coração de irmãos e de irmãs. E eles estão dentro de grupos, estão brigando entre eles. Não consegue amar. O amor passa longe. Alguém vira para Jesus e fala assim: aqui, como é que eu faço para subir, para ir para o céu? Como é que eu faço para estar na eternidade? Como é que eu faço para ser salvo? E o Senhor vai perguntar para ele, pergunta para ele, como é que está escrito lá? E ele vai recitar. Ele vai dizer assim: olha, realmente está escrito que é para amar ao Senhor Deus de todo o coração, mas também ao próximo como a nós mesmos. Ele diz: olha, você falou bem. Você recitou o versículo com excelência. Você agora precisa sair daqui e fazer isso acontecer na sua vida. Vai e faz isso. Vai, vive isso. Nós ouvimos a mensagem, temos a palavra, mas a nossa mente não consegue colocar isso em prática. Não consegue estar vivendo a palavra do Senhor. É por isso que a história vai ser contada do bom samaritano, num ponto de vista em que o Senhor está humilhando a mente de um homem ao qual tinha conhecimento demais. Ele tinha muito conhecimento porque era um doutor, era um advogado da lei, mas quando ele tinha que exercer, ele não conseguia exercer. Eles colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, mas eles não cumpriam aquilo que estava estabelecido. E aí ele vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Olha que mente. Olha a mente desse homem, tentando contra Jesus, tentando contra o Senhor. E o Senhor diz assim: eu vou contar uma história para que você possa entender quem é o seu próximo. Essa história é contada, irmãos, diuturnamente, em igrejas, nas ruas, nas casas, nas células. Isso é contado para os irmãos, é contado para as irmãs, mas as pessoas, quando ouvem isso, já sei o final da história. Damos um salto na história e a gente faz um resumo e diz assim: eu já sei já. Mas na prática, não consegue amar. Na prática, não consegue. O homem questiona, Jesus conta que alguém está no caminho. O caminho que você passa, muita gente passa. O caminho que você está percorrendo, muita gente está percorrendo. E nós encontramos sacerdotes, nós encontramos levita, nós encontramos assaltante, nós encontramos aquele que é assaltado, nós encontramos o samaritano. E essa história é para dizer assim: quem somos nós na atualidade? O que nós estamos vivendo de fato? Você é o samaritano, você é o levita, você é o sacerdote, você é aquele que está caído. Quem é você? Quem é você na história? E é preciso identificar quem somos na história para que a gente possa mudar a nossa mente. Um homem acaba de adorar, um homem acaba de servir ao Senhor, ele desce, e a descida é sempre assustadora, porque você não sabe o que você vai encontrar lá no final da descida. O homem é espancado, é deixado de lado. Aquele que tinha conhecimento, que deveria exercer o amor, não consegue exercer o amor, e olha para ele: não vou te tocar, cara. Pode ficar aí. Se eu parar com você, se eu exercer a misericórdia com você, se eu fizer alguma coisa com você, os meus afazeres, eu não posso cumprir. Sabe aquela pressa de estar no caminho porque tem uma obrigação que parece que vai ser maior do que aquela que apareceu para você? Sabe? Sabe aquele negócio de você estar indo para a igreja, de repente você encontra um cara lá todo torto no chão, e você olha para ele assim e fala assim: olha, não vou parar não, cara. Não quero nem olhar para esse cara, porque se eu olhar para ele eu vou ter que enfiar a mão no bolso. E se eu enfiar a mão no bolso eu vou ter que doar alguma coisa para ele. Eu não quero, não posso. Eu não posso gastar o meu tempo com ele, porque eu tenho que estar na igreja. O sacerdote, como levita, fez isso. Eles simplesmente vão passar, vão deixar o cara caído. O amor não vai ser manifestado através daquelas vidas. E hoje o que nós mais precisamos é que um coração, uma mente renovada, transformada, ela possa amar com intensidade. Não amar com interesse, um amor fingido, conforme está escrito no verso de número 9, né? O amor não pode ser fingido. Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. Eu não posso amar porque tem vantagens para mim.
Eu tenho que amar porque alguém me amou primeiro, alguém me escolheu primeiro, alguém se sacrificou por mim primeiro. Houve um sacrifício que ninguém mais vai fazer por mim e por você. E tudo que você fizer hoje ainda é pouco. E quando você deixa de fazer o pouco que você faz, você deixa alguém na sarjeta. Você deixa alguém para trás. E não é essa mente que Cristo quer de nós, mas uma mente transformada, uma mente dos céus, uma mente de Cristo. Passa o samaritano. E quando esse samaritano está passando, ele vai olhar, ele vai se compadecer, irmãos. Mente transformada. E a mente transformada não foi uma mente de um dos filhos daqueles que estavam na casa do Senhor. Homens que tinham conhecimento, homens que ministravam no templo, não exercem amor, mas aquele que está lá fora, agora está passando e exercendo amor. E parece que Deus contraria tudo, né? Porque o amor deveria ser manifesto através de nós. Nós que estamos aqui nos rendendo ao Senhor, o amor deveria vir de nós primeiro. E às vezes acontece que o ímpio exerce mais amor do que nós. Isso é de doer. Isso doer. Isso é de doer. O cara desce, ele faz uma adoração completa. Ele leva azeite, ele leva vinho, ele leva ataduras. Ele pega o camarada com carinho, coloca sobre o animal e vai na maior paciência. A mente renovada, irmãos, muda completamente os nossos objetivos. Porque eu quero ir para lá, mas uma mente renovada, uma mente que ama e ama diferente, ele vai fazer aquilo que é necessário e vai mudar o trajeto. Quando a palavra diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando Jeremias vai escrever, ele diz assim, olha, eu é que sei os planos que tenho de vós. Outra hora ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. Esse é o versículo que mais me machuca na Bíblia. Porque eu sempre quero dominar Deus. Eu sempre quero fazer da minha forma. Eu sempre quero olhar para a prostituta e eu só vou amar a prostituta quando ela estiver vestindo uma saia. Quando ela estiver sem aquele batonzão vermelho. Eu quero amar o traficante, mas quando ele estiver dentro da igreja, quando ele realmente colocar nele características que eu diga assim, é um cristão. A nossa dificuldade ela está dentro da igreja. Nós não conseguimos amar que ele está sentado do nosso lado. A nossa mente ainda não foi renovada e precisa ser renovada porque eu preciso amar o meu irmão que está do meu lado, abraçar o meu irmão, ajudar o irmão. Quando eu consigo fazer isso num ambiente curto, pequeno, eu consigo sair, extrapolar as paredes da igreja e consigo ir lá na esquina e olhar para o cara que está cheirando e falar com ele assim, vem cá, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você porque a minha mente é outra mente. Porque chegar para as pessoas e dizer assim, olha, se você continuar nessa situação que você está, eu vou só te falar uma coisa, o inferno é assim, o inferno é assado, o inferno é terrível, os demônios vão te afligir, há uma dor que não cessa, um fogo que não para de queimar, porque nós pregamos para a pessoa assim, vamos assustar as pessoas primeiro, e depois nós vamos falar assim, agora o amor vem, né? Cristo vai mudar a sua vida, Cristo vai mudar a sua vida. Assustamos pessoas para depois levá-la para Cristo. A mensagem hoje é mais de susto do que a mensagem de amor. E entendemos que se nós fizermos um cenário violento, um cenário de medo, as pessoas se entregam para Jesus. Medo do engano, irmãos. As pessoas não vão caminhar com Cristo por causa do medo. Elas vão na sua célula, elas vão na sua casa, elas vão na sua igreja, na igreja que você frequenta, elas vão lá sim, elas vão, depois elas somem. Sabe por quê? Porque ela precisa ver o tamanho do amor que Deus colocou sobre a sua vida e que é para a vida dela também. Uma mente renovada, ela ama incondicionalmente. Porque se não houver amor, se não houver o amor à vontade de Deus, você jamais vai executar a vontade de Deus como Ele quer. É por isso que a gente não tem coragem de colocar a mão no bolso para ajudar famílias. A gente não tem coragem de colocar a mão no bolso para ajudar
a obra, a gente tem medo. É porque a nossa mente não consegue entender isso. Quando nós amamos, nós nos desgastamos pelo outro. Quando nós amamos, nós fazemos coisas que parecem um absurdo. Eu sei que tem pessoas aqui que são loucas para fazer a obra de Deus, estão doidas para fazer a obra de Deus. Doidinha para romper com dificuldade. Dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu te amo e amo as almas. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Sabe por que isso foi colocado? A mente foi transformada. Uma mente renovada, irmãos, essa mente renovada, ela não vai negociar princípios. Sabe aquela história da lentilha? Aquela história de eu sou o primogênito, eu vou entregar essa questão para o mais novo. É vender o seu talento para o mundo. É usar a sua habilidade, o seu dom para o mundo. Porque nós queremos, a todo custo, sermos reconhecidos. Nós queremos status, nós queremos estar acima e nós buscamos isso. E um homem de Deus, ele leva um tempo para poder ser amadurecido. Um homem de Deus, ele leva um tempo para poder dizer assim, Deus fala assim: ok, pode vir que agora é contigo. Quando nós olhamos para Moisés, que ele nasce, permanece alguns meses, 90 dias parece, na sua casa, e é colocado dentro do rio para encontrar com a filha de Faraó, e ali ser criado, doutrinado, ensinado, e ele formado, letrado, habilidoso em todas as áreas, agora ele se acha que ele está pronto. Aí você fala: mas passou 40 anos, foi 40 anos que se passaram, sim. 40 anos aprendendo, e 40 anos vendo de certa forma um sofrimento dos seus irmãos, porque a Bíblia diz que ele sai para ver os seus irmãos e ele depara com uma situação. E quando ele depara com uma situação, alguém está espancando alguém. Um egípcio maltratando um dos filhos de Deus. Ele entra no negócio, ele entra rasgando. Ele acaba matando o egípcio, enterrando o egípcio nas areias ali. E ele fala assim: olha, eu estou exercendo amor, eu estou exercendo o meu chamado, agora eu estou pronto. E aí ele vai tentar de novo. No outro dia ele sai de novo, encontra 2 hebreus brigando entre eles, discutindo, e daqui a pouco ele entra no meio, vai separar, e ele fala assim: peraí, quem te colocou como juiz sobre nós, como príncipe? Uau! Você sabe que as pessoas, ao ver você, elas reconhecem que você tem autoridade, ou que você não tem autoridade? Quando a nossa mente é renovada, quando nós entendemos o propósito de Deus e esperamos o tempo de Deus, as pessoas vão reconhecer aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Não é aquele negócio: não, você tem que me reconhecer porque eu sou escolhido, eu sou ungido. Não, fica tranquilo, faça a obra de Deus, ame, tenha essa mente renovada, porque senão você não vai entender o maior propósito na frente. E quando nós erramos por falta de amor, o tempo se alonga e demora mais 40 anos para que Deus possa dizer assim: agora eu vou te usar. O amor é paciente, não é isso? O amor não se ensoberbece. O amor não trata levianamente. O amor, ele diz que sofre. O amor diz que suporta. O amor é totalmente diferente, irmão. Se há amor no seu coração, se a sua mente é renovada e há amor no seu coração, aí tudo muda. O tratamento com a esposa é excelente, né? O tratamento com a esposa é excelente. O tratamento com os filhos é excelente. O tratamento com os irmãos é excelente. O tempo está passando muito rápido, se vocês não perceberam. Muito rápido. E eu fico muito triste quando eu chego
num fúnebre, e eu olho para o caixão, e está lá uma pessoa de 70, 50, 40 anos, e do lado está um monte de gente, declarando coisas que deveriam declarar no tempo em que era para se amar. Amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Amor são atitudes continuadas. São atitudes continuadas. Se você continuar simplesmente achando que amor é um sentimento, você não age em detrimento do outro, você não age em benefício do outro, você não age em favor do outro, você vai simplesmente dizer, mas eu amo. Mas nunca faz nada, né? Eu amo, mas nunca foi visitar o doente. Você ama, nunca foi visitar um preso. Você ama, nunca alimentou um pobre. Você ama, mas nunca fez algo que mudasse a história de alguém. A gente é assim. Eu amo. Eu amo, mas não faz nada. Então que amor que é esse? Que amor é esse? Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: há uma necessidade de que tudo isso seja transformado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de que isso é uma linha platônica, nós somos tricotomos, nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz isso, né? Alguém vai dizer no entendimento humano que nós somos biopsicossocial. Nós somos físico, temos um psique, que é a alma, e nós vivemos socialmente. Verdade. Isso é uma verdade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem algo maior, muito maior. Isaías capítulo 55, verso 7, verso de número 8, vai dizer assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Se não houver mudança, Hebreus capítulo de número 12, lá tem um texto dizendo assim: olha, segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É um processo. Se não houver paz entre nós, se não houver paz um com os outros, se não houver santidade ou santificação, esse processo contínuo que não é um estalar de dedo, mas todos os dias eu busco santidade, todos os dias eu busco uma renovação do meu entendimento, todos os dias eu olho para a palavra e digo assim: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Todos os dias eu vou olhar para a palavra e dizer assim: eu tenho que agir conforme a palavra. Não é conforme o meu entendimento, não é conforme o que eu penso, mas conforme a palavra. Se a sua vida ela não mudar, se você não tiver paz, se você não tiver santidade, se você não se separar, se você não se consagrar, irmãos, é em vão estar dentro de uma comunidade, é em vão estar dentro de uma igreja, é em vão ser membro de uma igreja, porque a palavra vai dizer mais à frente que o Senhor vai simplesmente repreender um bando de pessoas que pregaram, as pessoas que curaram, as pessoas que fizeram libertação, as pessoas que profetizaram. O Senhor vai dizer assim: olha, eu nunca vos conheci. A mudança do nosso entender, a mudança do nosso coração, ela tem que acontecer para que a gente possa fazer a vontade de Deus, que é boa, que é
agradável, que é perfeita, porque se você não fizer a vontade de Deus, como é que você vai estar na eternidade com Ele? Não é só um momento aqui, mas é pensando na eternidade. A vontade de Deus é muito maior, é muito superior. Quando nós olhamos para Deus, parece até que nós olhamos para um Deus que Ele fica se desgastando com o tempo e permitindo que a gente possa fazer aquilo que a gente bem quer. O filho pródigo vai simplesmente dizer para o pai: pai, estou cansado. Eu estou cansado de viver essa vida que o Senhor tem para mim. Eu estou cansado de morar aqui nesse lugar. Eu estou cansado de comer essa mesma comida. Eu estou cansado de todo dia a mesma rotina. Me dá aquilo que me pertence. A vontade individualizada. Me dá aí, pai. E o pai faz a partilha, o pai entrega a parte do filho. E o filho vai para uma terra longínqua, ele vai gastar, ele vai comer todo o dinheiro. E vai chegar um momento em que Deus sabe levar a pessoa para o deserto para poder mostrar o quanto ela está errada. E Deus permite que nós andemos pelos nossos caminhos, porque há caminho para o homem que parece ser caminhos de vida, mas o fim é caminho de morte. Lá no fim, ele descobre assim: estou errado. Porque ele não quis renovar, porque ele não quis mudar a mente. Então lá no final ele vai descobrir, poxa vida, se eu tivesse dado ouvido à palavra de Deus, as recomendações do Senhor, os seus estatutos, eu iria comer o melhor da terra, eu iria viver debaixo da graça, debaixo da mão do Senhor, e eu teria uma vida totalmente diferente. Eu estaria pronto para a eternidade. O filho não vai, o filho não gasta tudo. A fome acontece porque Deus é muito bom, viu, para tratar com gente rebelde. Gente, Deus é muito bom para criar situações para fazer doer. Deus é muito bom em saber nos apertar e falar assim: você está errado, mas de uma forma diferente. Ele vai deixar você cometer os erros que você quer. Ele vai deixar você andar pelos caminhos que você quer. Mas Ele está preparando uma forma de que você possa simplesmente dizer assim: ó, pequei contra os céus e contra ti. Ele vai deixar você fazer o que você quer, mas vai chegar uma hora que vai vir aqui dentro, aquela informação assim: estou errado, eu falhei. Vai chegar um momento em que você vai parar e vai pensar, falar assim: se eu tivesse dado ouvido àquela orientação do meu pastor, se eu tivesse ouvido a orientação do meu líder de célula, se eu tivesse executado a vontade de Deus, eu não estaria passando por isso. Às vezes eu vou nas visitas às vezes até mesmo encontro com alguns presidiários, e eles falam para mim assim: olha, se eu tivesse dado ouvido àquela orientação, eu não estava passando por isso. Eu não estava vivendo isso. Então Deus permite. A permissão de Deus, ela realmente, ela não quer dizer que você vai ter solução no final, não. Melhoria não. Pode ser que você não consiga voltar. Quantos foram aqueles que saíram da casa do Senhor, quantos abandonaram a congregação e hoje não conseguem mais voltar? Deus está permitindo. Deus está permitindo. Se não mudarem a mente, o pensar, não vão receber bênção da parte de Deus. Olha só. Verso de número 3 do capítulo de número 12 de Romanos diz assim: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem gente se achando. Paulo está dizendo mais ou menos assim. Tem gente que está batendo no peito e acha: se eu não estiver lá, não acontece nada. Eu vou faltar. O som não vai funcionar. Eu não vou. O louvor vai fracassar. Eu não vou estar lá e a coisa vai desandar. Não pensa assim não. Não deixa o diabo te enganar não. O que menos Deus precisa de nós. Ele é completo. Ele é santo. Deus não precisa de nenhum de nós.
É uma dádiva, é uma honra, é uma mordomia servir a esse Deus Todo-Poderoso. Seja humilde, seja um homem humilde, seja uma pessoa que reconhece que sobre a sua vida há um Senhor, há um senhorio sobre a sua vida. E quando você entender que há um senhorio, você vai simplesmente dizer assim, olha, que eu diminua, mas que o Senhor cresça na minha vida. Quando nós entendemos isso, nós paramos de querer ter status, paramos de querer estar à frente, queremos estar lá no final, mas estar intercedendo, compreendendo a fraqueza do outro, ajudando o outro, tendo amor pelo outro. Quando nós entendemos isso, que na nossa posição não é uma posição de elevação, mas de humildade o tempo todo, aí sim. Porque Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita o soberbo. Versículo de número 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Havia ali judeus, romanos, escravos, livres, um monte de gente agregada ao corpo. E eu pensei, Senhor, como é que seria fazer um corpo com vários corpos? Eu queria ser a cabeça desse grande corpo, onde os irmãos fossem membros, e cada um com a função. Paulo gosta muito de usar membros. Ele gosta muito de exemplificar a conduta do cristão num corpo. E ele vai dizendo assim, olha, que a orelha não pode dizer que não é do corpo. Ele vai dizer que os membros que parecem que ser mais irrelevantes são os que mais deveriam ter honra. E quando ele diz assim que a gente deveria honrar aqueles que são menos importantes, a gente é levado a pensar naquelas pessoas que chegam, que são humildes, que são incautas, as pessoas que não têm conhecimento e que não vão adquirir conhecimento, mas que nós temos que cuidar dessas pessoas. Aí você é levado a pensar na viúva, você é levado a pensar no estrangeiro, você é levado a pensar no órfão. Há uma classe de pessoas desprotegidas no corpo, em que esse corpo, que acha que tem mais mobilidade, que acha que são os melhores membros, que poderiam se voltar, ela tem que se voltar para esse povo. Tem, irmãos. Sabe por quê? Cuida do irmão mais importante da igreja, do mais abastado, do mais inteligente. Ele não precisa. Mas aquele que chega caído, arrebentado, drogado, com o casamento destruído, separa e dá uma atenção para ele. Separa e abraça ele. Uma única palavra que você direcionar para o coração dele, ele vai se reerguer. Eu digo para vocês com toda certeza, se a nossa mente não for mudada, a gente vai ter aquela notícia. Lembra do irmão que ficava sempre no cantinho? Ele cometeu suicídio. Lembra daquela irmã que sempre vinha, não falava com ninguém? Não é porque ela não queria falar com ninguém, não, é porque as pessoas não davam atenção. Quando a gente olha para as pessoas que chegam na igreja, essa questão de roupa, de status, a gente vai olhar e vai, poxa, lá veio alguém importante. Estava numa loja, alguns anos atrás, Moreira, roupa comum, sapato comum, pastor Mauri. Aí eu cheguei, primeiro, não tinha mais ninguém. As jovenzinhas que estavam lá, olharam para mim, é mais um preto sem dinheiro. Não vai comprar nada, vai pedir para descer um monte de coisa, não vai comprar nada. Aí, paciência, tá, irmão? Chega um camarada bonitão, parece que era irmão de Davi. Eu olhei para ele e falei, não, com certeza eles vão atender ele primeiro. E atenderam ele primeiro. Um cara bonito, rapaz, elegante. Parecia que tinha cartão de crédito. Atenderam o rapaz.
E eu olhei para aquilo e falei, Senhor, não deixa isso entrar no meu coração, não. Voltei no outro dia. E voltei com outra roupa. Mas não foi de propósito, não. Eu entrei na loja sem perceber, pastor Maurinho. Eu entrei na loja, quando eu entrei na loja, a mesma moça veio na minha direção. O que o Senhor deseja? Eu falei, caraca, eu sou importante agora. Porque a minha roupa, minhas vestes, estão dizendo que eu sou alguém. E na verdade, aquele que estava dentro daquela roupa era o mesmo do dia anterior. E nós não podemos julgar pela aparência. A aparência, irmão, não é nada não, mas o que está dentro do coração do homem é o que Deus está vendo, e que nós, com a mente renovada, a gente precisa pedir para Deus dom de discernimento de espírito, para saber quem é quem, o que está passando, acontecendo. As pessoas entram dentro da igreja com um problema, elas ouvem a palavra, mas o coração está perturbado, a mente está travada, não há uma renovação, ela não consegue entender, ela sai, e ninguém percebe que ela saiu. Pior, porque ela não conseguiu entender, ela não conseguiu absorver a palavra. E nós, de mente renovada, nós precisamos pedir para Deus, Deus, me mostra o coração do meu irmão. Me mostra o coração do meu irmão. Porque evangelho é isso, irmão. O evangelho é se dar para o outro, é realmente cuidar do outro. Porque se você não estiver fazendo isso, eu vou falar com você, a sua mente está travada em algum nível e você precisa mudar de nível, mas você precisa ter uma relação com Deus. Assim somos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então quer dizer que você tem que me servir? Sim. Eu tenho que te servir? Sim. A gente tem que honrar o outro o tempo todinho, fazer para o outro aquilo que nós queremos que os homens nos façam, façamos primeiro aos homens. Olha que mente diferente. Vamos olhar para Cristo agora? Vamos encontrar o Senhor Jesus, agora cingindo com uma toalha e passando, olhando para os discípulos, e vão começar a lavar os pés dos discípulos, um por um. Chega no barbudo lá, ele fala assim, olha aqui, para aí, você não vai me lavar os pés. Não foi mais ou menos assim? E o Senhor disse para ele assim, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o cara fala assim, olha, mas eu tenho um problema aí, Jesus. A minha mente é violenta. As minhas mãos são sanguinárias. E os meus caminhos, fala para o Senhor, é bem complicado. Me lava a cabeça, me lava as mãos, me lava os pés. Dá uma lavagem, dá uma geral. Dá uma geral, Senhor. Ele vai pedir para dar uma geral nele. E talvez seja assim com você. Talvez você precise disso. Paulo fala de dons. E começa a falar de dons aqui no verso 6. Ele diz assim, de modo tendo diferentes, sendo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Ele continua, se é ministério, seja em ministrar e ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou exortar, que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça isso com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Verso de número 9. Que as relações sobre os outros, ele diz assim, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Eu gosto muito de Pedro. Eu acho que ele é um dos discípulos fantásticos para mim. Tenho Judas como mais inteligente, mas eu tenho Pedro como aquele cara ousado. Ousado. Certo dia ele está lavando as redes e o Senhor chega para ele e fala assim, ô Pedro, está tudo bem? Ele disse, não, está não. Posso entrar no seu barco? Posso? Ele disse, pode. Entra no barco e o Senhor está ali conversando, pregando, ministrando para umas 5.000 pessoas. As 5.000 pessoas estão ouvindo atentamente, mas mais do que atentamente está
agora Pedro ouvindo a mensagem que está mudando a mente dele. Mudando ao ponto que o Senhor diz para ele assim: olha, sei que você está cansado, que você pescou a noite inteira, mas vamos dar um giro comigo aí. Vamos dar um giro comigo. Você quer ter uma mente mudada, irmãos? Ande com pessoas de mente transformada, renovada. Manda mesmo. Larga aquela amizade boba, aquela amizade que só te leva para coisas banais, para falar de fofoca, para poder criticar o pregador, criticar as irmãs do louvor, os instrumentistas, fala mal do pastor, do líder, da liderança. Larga isso para lá. O Senhor diz: não vai nessa direção. Vai nessa direção. E ele vai. E quando chega num lugar X, o Senhor joga a âncora aí, para o motor. Vamos dar uma paradinha aqui agora. Lança a rede. E ele está com a mente agora sendo transformada. Ele diz assim: mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu me esforcei, eu me exercitei. E eu fui em lugares bons de pesca, mas eu não consegui pegar nada. Mas eu estou com a mente aqui, a minha mente está mudada, a minha mente está perturbada. E eu vou fazer uma coisa, segundo a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E quando ele lança a rede, há uma ordem, é a ordem no mundo espiritual. Os peixes têm que ir na direção dos peixes, da rede. Os peixes caminham na direção da rede. Porque a Bíblia diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. Mas por que elas virão e nos alcançarão? Porque a nossa mente está linkada na palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, coloco em prática a palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre mim e me alcançam. Então, se você quer ser abençoado, ouça a palavra de Deus, fique na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, e você verá que todas as bênçãos, o que você precisa, virão atrás de você, vai te alcançar. Porque cristão que é cristão não corre atrás de bênção, não. Eu estou lutando aí para... Não, luta não, mano. Deixa Deus agir, faz a vontade de Deus primeiro. Porque a vontade de Deus não é perfeita, boa, agradável. Então, se a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade, então quando nós executamos a vontade dele, ele não traz tudo em benefício para nós? Olha que mentalidade. Pedro, ao ver aquela situação, as redes se enchendo, ele vai simplesmente olhar para um lado e olhar para o outro, e ele tem um pensamento: opa, está na hora de compartilhar. Porque cristão que é cristão, de mente renovada, ele vai olhar para o lado e vai ver que tem pessoas necessitando realmente receber alguma coisa. Se você tem e já recebeu, é melhor dar. Ele chama os barcos que estão em volta e fala assim: vem para cá, gente. E começa a dividir. Eu fico pensando, será que vai acontecer no meu último dia? Eu ainda vou ter a quantidade de bens que eu tenho hoje, ou a quantidade de bens que eu tenho vai acabar? O que eu estou acumulando aqui vai aumentar ou vai acabar? Eu gostaria muito que Deus fizesse que os meus bens acabassem. Que eu consumisse os meus bens em prol da obra. Eu disse para minha esposa: vamos vender nossa casa. Vamos vender nossa casa. Ela falou assim: não. Eu tenho um sonho, irmãos. Eu disse assim: I have dream, eu tenho um sonho, construir. Eu falei com Samuel, Samuel, eu tenho um sonho dentro de mim, isso dói dentro de mim. Porque meu coração se compadece de pessoas. E eu disse para Deus ontem, orando ali no monte, disse para Deus: eu tenho tudo em dobro, Deus. Para que eu tenho tudo em dobro, Deus? Se eu ainda não consigo compartilhar com meus irmãos. Eu quero vender a minha casa, não é uma casa, são 2 casas, eu quero vender as 2 casas e comprar um ambiente para construir 10 casas para cuidar de pessoas idosas. Qualidade de vida para essas pessoas. Apresentar o evangelho para a qualidade de vida, são poucas pessoas. Eu vendo meu peixe, são poucas pessoas. Mas se você fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, se você compartilhar os seus bens, não haverá uma mudança radical na humanidade? A minha mente é renovada, eu aprendo com a palavra a compartilhar, a doar. Outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Quando você tem uma mente renovada no Senhor, as suas atitudes, elas vão influenciar o outro. Outras pessoas vão fazer a mesma coisa que você vai fazer, ou elas vão te apoiar a fazer aquilo que está sendo feito. Eu fico maravilhado com Deus. Pedro, ele compartilha naquele momento. Pedro está no momento maior, melhor, e diz assim: olha,
eu não vou negociar agora não, tem uma coisa mais forte dentro de mim, batendo dentro de mim. E ele olha para Jesus e fala assim, ó Jesus, dá uns passinhos para lá. Dá uns passinhos para lá. E ele começa a recuar. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele se ajoelha e diz assim, olha, afasta de mim porque eu sou um homem. 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 Porque se dissesse que não tem pecado, estaria mentindo. E o Senhor disse, olha, estou vendo aí que você mudou, hein? Estou vendo aí que houve uma mudança na sua mente. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero tornar você pescador de homens. O propósito de existir, o propósito de estar aqui, o propósito é melhorar, nos capacitar para poder servir no reino. No reino, irmãos. No reino, é maior do que a igreja. Porque a igreja somos nós, cada um de nós somos igrejas. Estamos aqui em comunhão agora, por quê? Para servir melhor ao Senhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Epa! Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tem muita gente fazendo a obra do Senhor relaxadamente. E vai ser chamado para poder responder sobre isso. Disse com o coração, disse com a alma, com toda a força, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E me lembro de uns jovens, eu quero servir ao Senhor. Vou lá para o Rio de Janeiro. Lá na área dos flamenguistas. Misericórdia. E foi para lá, cheio de vontade. Nós vamos acabar com as camisas do Flamengo ainda hoje. Do Vasco, do Corinthians. Só do Botafogo que não, tá, gente? Aleluias. Porque nós vamos colocar fogo em Satanás mesmo. Vamos botar fogo em Satanás. Esse é o único time que eu gosto. O restante... Vamos ver o que é? Aí o irmão sai com toda a vontade, uma bagagem enorme, aquele terno bonito, chega no Rio de Janeiro, na casa do irmão em que ele iria ter o apoio. O irmão disse, você vai dormir ali, tá? Era no corredor. Aí você imagina no Rio de Janeiro, gente. Se alguém já morou no Rio de Janeiro, eu morei em Queimados. E quando eu morei em Queimados, não tinha esgoto, o esgoto era céu aberto. Tem ainda aquele trem lá? O pessoal, tem ainda? Pô, já se passaram quase 50 anos, não tem ainda. Aí, o irmão deitado no chão assim, de repente passou uma onça do lado dele, né? Porque ele estava deitado, meio sonolento, ele viu uma ratazana. E ele falou assim, não vou servir ao Senhor, não. Aqui não vou servir ao Senhor, não. Ser fervoroso, mano, eu servir ao Senhor. Mas não é só no dia que está tudo bom, não. Naquele cultão, aquele está cheio de gente, lotado de gente. Eu vou fazer o meu melhor. Não. Não, é naquele dia que não tem nada também. Aquele dia que tem um irmão. O irmão ainda está embriagado, que vai atrapalhar você. Você vai, não, vou servir o Senhor com todo fervor. Porque eu creio que ele vai ser transformado. Eu creio. Eu creio. Olha só essa tríplice. Alegrai-vos na esperança. E aqui, ele vai dizer assim, sede paciente na tribulação. Eu falei, meu Deus do céu, perseverai em oração. Gente, crente que é crente, ele passa no deserto, na tribulação da vida, o tempo todinho. Porque o próprio Senhor Jesus fala assim, olha, não vou enganar vocês não, vocês querem vir atrás de mim? Eu não tenho nem onde dormir, os hotéis que eu durmo é uma pedrinha de vez em quando. Porque até as raposas têm hotel para elas, mas eu não tenho não. Vocês querem me seguir? Eu vou contar uma coisa para vocês, afirmar uma coisa para vocês. Vocês vão ter muita aflição no mundo. É tribulação demais. Mas vocês vão ter que ser perseverantes. Vocês têm que manter uma vida de oração.
Vocês têm que ter esperança, e a esperança de vocês tem que ser Cristo Jesus. Vocês têm que ter tudo isso, se não tiver, irmãos. Crente, cristão, que não ora, e fala aquela oração de 15 minutos não, tá, irmão? Não fala comigo negócio de 15 minutos, não. 15 minutos é só para aquecer o motor. Em 15 minutos você não fala com o Pai, não, tá? Não fala com o Pai. 15 minutos você não fala. Você fala com o seu amigo, você fala no Face, você fala no Zap, mas com Deus 15 minutos não é oração, não, tá? Eu vou orar 15 minutos. Aí depois, daqui uma semana, ora de novo. Aí você encontra uma série de pessoas que, na verdade, dizem assim, olha, vocês oram por nós? Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho uns amigos meus que toda hora estão pedindo oração. Eu falo assim, será, Senhor, que eles não conseguem entrar no quarto conforme a palavra e falar em secreto com o Pai? Será que eles não têm um tempo de oração com Deus? Porque um homem de mente renovada, de mente transformada, ele vai ter prazer de estar na presença do Senhor. Prazer, irmãos. Eu vou contar uma coisa aqui que ele vai desligar a câmera ali. Ó, desligou. Eu tenho um sofá lá em casa. Meu sofá. Aonde eu arrumo ele, limpo o sofá e digo para Deus, Senhor, senta aqui um pouco. É só um pouquinho. É 60 minutos. Senta aqui um pouco. Eu quero falar contigo. Eu quero saber qual que é a tua vontade hoje. Eu quero falar para o Senhor sobre as minhas aflições, as minhas ansiedades. Eu quero falar para o Senhor o meu amor por Ti. Eu não tenho outro Deus. Senta aqui comigo, Senhor. Quando eu não vou para esse lugar, eu ouço aquela voz dizer assim, vem, vem. Irmãos, você quer ver uma coisa, eu correr? Eu gosto de correr para o quarto. Não é para a mesa, para o almoço, não. Quando ele fala assim, vem. Seja um homem, uma mulher de oração. Seja um homem de oração, não tem nenhuma mulher, só a mulher que está lá embaixo. Lá. Seja. Porque o que eu tenho mais visto nas igrejas, ou aonde eu vou, que é a Ômega, hoje, eu vejo pessoas se alimentando de Deus para andar no sentido contrário. Pessoas que tiveram uma experiência com Deus e andam no sentido contrário. Sabem até orar, sabem até pedir para Deus mandar fogo do céu, sabem, eles têm uma comunhão com Deus, mas têm medo e às vezes se alimentam e fazem ao contrário. Quando nós olhamos para a história de o profeta Elias, se não me falha a memória aqui agora, no capítulo 19 de 1 Reis, ele simplesmente vai tomar uma atitude. Ele viu Deus operar grandemente. A oração dele não era a oração de um homem comum, é a oração que ele sabia que Deus, em 15, 14 segundos, Deus ia responder do céu com fogo e queimar o holocausto. Ia queimar aquelas pedras que ele edificou, ele ia queimar a lenha, ia beber a água que estava no rego. E aquele povo ia dizer, só o Senhor é Deus. Ele sabia, ele tinha essa convicção na mente, era uma mente transformada. E ele vai, no outro dia, saber de uma notícia. Mente renovada, mas também pode ser atacada. Você pode ser o homem mais fiel a Deus, corajoso. Mas quando o inimigo se levanta, você dá uma balanceada, né? Aí você começa a fugir. Ele começa a fugir e começa a abandonar as pessoas no caminho. Fica aí, meu querido. Fica aí, Jazinho. Fica aí. E ele vai embora. Ele está indo embora, daqui a pouco ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, e aquela mente que foi totalmente transformada pela palavra, pelo Senhor, agora ela está descendo. E ele vai sentar debaixo de um pé de zimbro, ele vai deitar debaixo de um pé de zimbro, e ele vai dizer, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que aquela turma que passou por aí, que fez grandes proezas. Meu Deus, me manda a morte, porque o meu desejo agora é morrer. Os pensamentos estavam confusos. A mente agora está trabalhando contra ele. Ele falou assim, eu quero morrer.
Quanta gente não sentiu essa vontade de cometer o autoextermínio, mas não teve coragem, transferiu isso para Deus. Ele sabia que o suicida não herdava o reino do céu, mas ele vai falar assim, Deus, me mata aí. Quantas vezes você orou dizendo para Deus, eu não vou aguentar, então por que o Senhor não me mata, Deus? Me retira daqui, se não há propósito de viver, me retira, me recolhe. Ou você acha que eu nunca orei assim? Eu já pedi a morte para Deus, não foi uma vez, não. Se esse homem que nós estamos falando sobre ele, pediu a morte, eu devo ter pedido para mais de 30 vezes. E Deus olhando para ele, vai fazer o quê? Mandar um anjo lá, um cozinheiro, padeiro, fazer um pãozinho, levar uma água fresca para ele, acorda ele e fala assim, olha lá, senhor, come aí, bebe, você tem que caminhar, renova suas forças aí. E ele vai renovar as forças mesmo, vai comer, mas ele vai falar assim, não quero não. Sabe aquele negócio, você vai para a igreja, ouve uma palavra que ela entra no seu coração, ela transforma o seu interior, mas você fala assim, olha, ainda não é a hora. Eu não vou reagir. Eu não vou. E o homem está lá, ele vira para o canto, vai dormir de novo. Aquele desejo está tomando conta do coração dele. Ele faz o quê? O anjo vai lá de novo, acorda ele, chama ele, fala para ele comer, ele come. Caminha 40 dias no sentido contrário. No sentido contrário. Aí eu pergunto para vocês, será que Deus quer isso para nós? Depois de tanta experiência que vocês já viveram, tanta experiência que vocês passaram, de uma mente renovada no Senhor, agora vocês vão abandonar o barco, vão fracassar, vão dizer assim, eu não quero mais isso? Nunca. É olhar para Jonas e dizer assim, Jonas, aquele homem que Deus tinha uma relação com ele, um homem que conhecia Deus, que tinha uma mente voltada para o céu, que recebe uma orientação, você tem que fazer a vontade de Deus, Jonas. Ela é boa, perfeita, agradável, vai lá, olha a vontade de Deus, vai lá em Nínive. O medo vem ao coração e diz, são matadores de profetas. Vai lá, rapaz. Não. E quando nós não cumprimos a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, nós começamos realmente a descer. E ele simplesmente compra uma passagem, ele entra numa embarcação, ele vai no sentido contrário, sim. E ele começa a descer para o porão, começa a descer para aquela cidade. E daqui a pouco ele é jogado sorte a respeito dele, né? Me lembro daquele lençol, gostei. Ele é jogado dentro d'água e desce mais um pouco. E aquele animal o leva no sentido contrário. Fica mais difícil. Se a sua mente não for transformada, irmãos, tudo para você vai ser mais difícil. O diabo vai sempre colocar medo, o diabo vai sempre colocar vontade em encaminhar o sentido contrário, mas há uma necessidade urgente que a nossa mente se renove no Senhor, para que possamos experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade. A vontade de Deus é maior sobre nós, a vontade de Deus é melhor sobre as nossas vidas. O que você tem vivido hoje é bom? É, mas pode melhorar. Pode melhorar. Quando saírem daqui, saiam e voltem para suas casas. Voltem para amar mais, porque é mandamento. Porque é o amor que muda todas as coisas. Mas só uma mente renovada pode amar diferente. Talvez você esteja cansado da vida que você está levando. Se renove no Senhor. Se renove no Senhor. Eu vou encerrar em Romanos capítulo 12, versículo 13, que diz assim: comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Alguém me disse na rua, crente é o povo mais desunido da face da terra. É o povo mais desunido. Eu fui para uma cidade esses dias agora,
poucos dias. E a gente foi lá para fazer um momento de oração pela cidade, sem placa de igreja. Porque se colocasse uma placa, não vou porque a igreja do fulano de tal, não vou. E foi feito um chamamento para todos os cristãos daquela cidade. Igreja por igreja, na rádio. E a gente foi para um pessoal para orar. Chegamos lá, eu disse para a irmã, eu falei assim, irmã, se tiver 50 pessoas, isso é o máximo. É o máximo. Porque para orar, irmão, é um trem meio cansativo, tá? Orar cansa, dói joelho, dói coluna. Você chora, fica engasgado. Cansa. Eu disse para ela assim, não se frustre se for pouca gente. Quando chegou lá, foi umas 14, 15 pessoas. Ela baixou a cabeça assim, ela queria chorar. Eu falei, minha filha, que é isso? Que é isso? Havia uma necessidade sobre aquela cidade. Havia uma necessidade sobre aquele povo. E aquele povo não quis, mas se você se propõe a orar, ore. E não se preocupe se tem uma multidão de pessoas do seu lado orando. Porque na multidão de pessoas, nem todos têm um coração renovado, uma mente renovada, estarão orando verdadeiramente ao Senhor, porque a palavra diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele vai entrar no reino dos céus. Tem muita gente dentro da igreja, mas nem todos são da igreja. Tem muita gente dizendo Senhor, mas nem conhece. E aí diz que é para a gente ser hospitaleiro. Seja hospitaleiro o tempo todinho. Seja aquele que vai ajudar o próximo. É amor mesmo. É cuidar do próximo mesmo. Se isso não tiver em nós, nós não estaríamos vivendo esse verso 2 dessa mente renovada. Olha o que está escrito lá em Efésios. Efésios nos diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei e na força do seu. E a primeira coisa que se coloca ali não é um capacete, é para proteger a mente, e essa mente receber palavras de vida eterna. Se a minha mente não for transformada pela palavra, ela não será transformada por outra coisa, irmão. A sua mente precisa de exercício. O exercício é meditar na palavra do Senhor. Amém?